conhecida, falava, é pregada constantemente, não vou falar sobre ela hoje, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 15 em diante. O Evangelho de João 3, do 15 em diante. Capítulo 3, versículo 15 em diante. Glória a Deus, aleluia, santo é o poder de Deus. Deus abençoe a nossa vida, receba o louvor que já foi doado, tudo que foi feito aqui para a glória do seu nome. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe esse bairro, que o céu que cobre essa igreja não seja o céu de bronze, mas seja o céu de Deus, o céu da resposta de Deus em nossas vidas, né? Glória a Deus. Daqui o 15 fala assim: para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, por causa das suas obras, e era más, porque todos aqueles que fazem o mal aborrecem a luz, e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Vamos sentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Essa palavra, quase toda palavra da Bíblia revela o lado positivo e o lado negativo, né? Que tem falando de dois tipos de pessoas: os que servem a Deus e os que servem o mundo, né? E Deus está falando bem claro que não veio para condenar o mundo, porque o mundo cósmico não tem nada a ver. O que tem a ver é as pessoas que moram no mundo. O que Deus está falando não é com o aparelho, não é com o ar, nem está falando com o ser humano que mora em cima deste mundo, que faz parte desse grupo. Ele está falando com esse tipo de pessoa, está dizendo que veio para salvar eles, para salvar as pessoas. Porque o resto foi ele que fez, tudo foi ele que fez. Então, ele fez nós, colocou na terra para que nós se desenvolvêssemos do lado do bem. Porque se Deus é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso. Então, Deus quer também que o homem siga, seja o seguidor dele, fazendo o bem e fugindo do mal. Por isso que ele está dizendo aqui, bem claro. Está falando bem claro, né? Para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem é que crê para ter a vida eterna? É você que veio buscar o Senhor. Se você está aqui nessa noite, você creu que Ele pode mudar a tua história, que pode te levar para o céu, que é o objetivo de todos nós que aqui estamos, é morar no céu. É mostrar às pessoas que estão pensando diferente que nós somos diferentes porque somos de Cristo, né? Aí no 16, porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala da vida eterna. Duas vezes o que ele fala aqui está falando que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto que ele está dizendo bem claro o que ele fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É 16 anos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todos aqueles que crerem
Ele estava se apresentando para que, se alguém tivesse interesse de seguir ele, vai ter essas duas coordenadas: vai ter vida eterna, vai ter a bênção de Deus, porque está seguindo o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus veio comprar eu e você com o sangue de Deus, veio comprar eu e você. Aí que ele fala, aí no 17 ele começa a apertar o cedo. 17 ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, ele está dizendo assim, que o desejo de Deus é que todas as pessoas do mundo pudessem se salvar. O desejo de Deus é esse. Deus, na verdade, quando ele fala isso, ele não trouxe condenação para o mundo. A condenação que entra é a própria pessoa, quando recusa e obedecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa se condena sozinha aqui. Porque quando a pessoa escolhe, só tem duas escolhas: é seguir a Deus ou o mundo. Então, quando a pessoa escolhe estar do lado de Deus, vai ter vida eterna, vai ser abençoado. Aí no 18 fala: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tá vendo? Aqui é a resposta certa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, automaticamente, as pessoas que não creem em Deus, que não querem saber do Senhor Jesus Cristo, não tem uma saída para eles. Nós temos que pregar para eles essas passagens, porque é a realidade das coisas. Tem pessoas que não querem saber de Deus, porque eles não querem se converter ao Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Já está condenado. É o que a palavra está dizendo. Está condenado porque aí é a resposta. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? A luz, porque as suas obras são má. Então, nós podemos entender isso aqui. Para nós entender, as pessoas que estão na bebida, estão na droga, estão no vício, nas portas de bares, estão nas calçadas, fazendo o que não deve, você vai pegar para ele se aguece com você, não quer dar ouvido à palavra, perigoso até que ele bater em você, porque você está falando de Deus, falando da luz. E a luz é essa. Jesus é a luz. Eu e você somos a luz que estamos com ele. Então nós somos luz do mundo. E as trevas são essas pessoas que viram as costas para o Senhor. Então as pessoas não querem ver a luz, porque a luz vai iluminar o erro dele. Jesus é a luz. E quando você está em trevas e você vem para a luz, a tua obra má vai ser descoberta, as tuas maldades, o teu ponto fraco, tudo vai ser desmascarado pela luz de Deus. E as pessoas não querem isso, porque eles sabem que ele é um bebedor de cachaça, é um prostituto, é um mentiroso, é um enganador. Aí ele vem para a igreja porque ele sabe que você tem que deixar tudo isso. E as pessoas não querem deixar esses males, não querem deixar as coisas erradas, porque eles estão felizes de estar fazendo isso. Não quer renunciar a esse defeito, não quer renunciar a esses vícios, não quer renunciar a essas coisas, esse delito, né? E quando você fala que eles estão errados, ele acha ruim, porque não são filhos da luz, são filhos das trevas. E quem é filho da luz é aquele que obedece os mandamentos de Cristo. Por isso que o Senhor disse que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, porque somos filhos da luz, né? Ele continua. Aí no 20 ele fala: porque todos aqueles que fazem o mal aborrecem a luz e não vêm para a luz, para que a sua obra não seja reprovada. Ou seja, todo mundo está lá no mundo, como Jesus disse, para salvar o mundo, mas salvar as pessoas que se converterem. Ele não está dizendo que não vem condenar o mundo, porque o mundo já é no maligno. Ele está falando, quando ele fala isso, o mundo já é no maligno, porque o mundo já está condenado. O mundo já não vem condenar uma coisa que já está condenada. Ele vem condenar uma coisa que já foi condenada. O mundo já é no maligno. Mas ele vem dar uma oportunidade para aqueles que olhar para ele e se aceitar ele, eu não no nome dele. Então, isso começou desde o início. Para ninguém aconteceu isso. Abel
ruim. Um fez uma obra, um tinha a obra boa, outra a obra má. E o que tinha a obra má ficou revoltado, que foi reprovado a sua obra e matou seu irmão. Né? Já veio dele lá. E ele é por diante, irmão. E sabe o que acontece? Tem muitas igrejas que não pregam essas palavras, porque se pregar vai magoar muitas pessoas para na igreja. Muitas pessoas vão sair da igreja. Então eles não pregam essas palavras aqui não, porque vai atrapalhar meus irmãos aí que estão bebendo cachaça ainda, meus irmãos que estão mentindo ainda, meus irmãos que estão enganando ainda. Então não pode ser que eles estão enganando, eu tenho que aceitar que elas são meio cristão, porque eu quero entender. Os entendedores são muito bons, são muito bons. Eu não posso pegar essas ovelhas, esses bodes. A ovelha é aquele que obedece. Então as pessoas estão rodeadas de bote e eles ficam sem falar a verdade. Então, porque quando falar a verdade, só tem duas coisas: ou a pessoa se converte, ou vai embora de uma vez por todas para não atrapalhar a obra de Deus. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ele diz que não quer que ninguém se perca, ele só quer se perder se o filho da perdição. Mas o desejo de Deus é que todo mundo se achasse no caminho dele. O caminho de Jesus não está no céu. Ele não quer que você se perca nesse caminho. Por isso que Deus soube o caminho, a verdade dele, que meu Pai está por mim. Então, nós estamos na casa de Deus. E o caminho é Jesus. Então não podemos se perder. Porque quem está com ele não anda no escuro, quem está com ele anda na luz. Como ele está dizendo que ele é a luz e que a escrava não combina com a luz. Por isso que ele veio tirar aqueles que creem nele para a salvação. Né? Aí continua, mas quero que pratique a verdade, vem para a luz, a fim de que a sua obra seja manifesta, porque a sua são feitas em Deus. Né? Aí quando você se converte, ou quando você pensa em Deus, quando você escuta a palavra de Deus, você deseja Deus, aí você vem para a igreja. Você vem porque você quer se salvar, você quer morar no céu. Então você vem porque a sua obra já está coisas boas no teu coração. O teu coração já tem a semente de Deus. Então essa semente vai germinar cada dia mais, porque cada vez que vai ouvir a palavra de Deus, ela cresce dentro de nós. Cada vez que vai ver falar de Deus, de Jesus, nós temos mais fé, tem mais convicção e mais certeza que o caminho é esse, que o caminho está certo. Não podemos olhar para trás, porque o que tem para se revelar ao nosso favor é muito grande, é muito maravilhoso e é muito favorável. Então, é muito poderoso a palavra de Deus. Então, é isso aqui. Então, é uma palavra muito riquíssima, essa palavra. Porque aqui está falando do lado das pessoas que não querem Deus e o lado das pessoas que querem. Do lado de quem quer andar com Deus e do lado de quem não quer. Então, nós sabemos, com essa palavra, que nós vamos evangelizar. Vamos sair pregando folheto. E nem todos vão aceitar o folheto, e nem todos vão aceitar a palavra de Deus, porque é o que está escrito aqui. O Senhor disse que se você achar um que é da luz, ele vai aceitar e vai até vir na igreja. Mas a maioria não quer a luz, a maioria está nas trevas, porque essas obras são má. Porque tem pessoas má no mundo, e tem pessoas má em todos os lugares, pessoas mal intencionadas, pessoas querendo levar vantagem em cima dos outros, pessoas querendo roubar os outros, fazer coisas terríveis, coisas absurdas. Nós sabemos que as pessoas querem sempre levar vantagem em cima de outras pessoas. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é o contrário. Você perde para salvar uma pessoa. Você perde algo aqui para salvar uma pessoa ali. Você perde algo que você tem aqui para salvar uma pessoa lá na rua, lá em outro lugar. O reino de Deus perde para ganhar. Mas o que o mundo oferece, eles querem ganhar vantagem em cima das pessoas com conversas erradas, com mentira, com todo tipo de coisa assim danosa, né? Mas nós sabemos que não é assim. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Então por isso está aqui, no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o Senhor não quer que ninguém pereça. Todo aquele que nele crê, ele esteve no mundo aqui, enviou seu Filho, e todo aquele que creu nele foi abençoado.
falou no início, também condenação. Quem morrer sem Cristo já está condenado. Por isso que ele diz assim, porque não creu no Filho de Deus, não creu na promessa. Então, aqui é onde nós vemos que está cheio de seita nessa terra, cheio de igrejas que é seita, que não tem Jesus como o Filho de Deus, mas uns dizem que é anjo, outros dizem que é profeta. Então tudo isso é avaria de coisas terríveis, não é coisas boas, é coisas absurdas. Então a gente está vendo que tudo isso que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do mundo aí, não é uma agenda que não é propagada a verdade, né? As pessoas começam a mudar a palavra de Deus e nunca falam do jeito que ela é, para que não venha conhecer as pessoas. As pessoas têm medo de aborrecer as pessoas, você tem medo de falar a verdade para as pessoas, e nós não podemos negar o nome do Senhor para agradar alguém, nós não podemos negar o nome de ninguém, agradar a ninguém, porque quando você passa a agradar uma pessoa, você não agrada a Deus. Você tem que agradar a Deus, e Deus pode salvar aquela pessoa através da pregação, salvar a pessoa através da palavra de Deus, porque se o ministério se ela vai salvar a alma, então vamos fazer com que as almas sejam salvas através da palavra de Deus. Porque se é a palavra que salva, não vamos distorcer ela. Porque se nós distorcer ela, estamos perdidos. Mas vamos realmente obedecer a palavra do Senhor do jeito que ela é. Porque se não obedecer do jeito que ela é, não adianta. Quando o Senhor diz que não é para ter nenhum tio e nem acrescentar nenhum tio, porque ele quer do jeito que ela é. Não adianta eu achar que eu sou inteligente e querer trocar a palavra de Deus e a minha mente está cheia de carnalidade, eu creio que as pessoas obedeçam aquilo que está na minha mente. Mudar a palavra de Deus, colocar no intelectual. Eu estou entendendo uma coisa fora da palavra, mas eu estou achando que isso vai ser bom para os irmãos. Os irmãos vão crescer nisso, não. Os irmãos não crescem fora da palavra de Deus, só crescem dentro da palavra de Deus. O Senhor disse bem claro que a palavra de Deus é que muda, transforma, é que muda e é que deve dar a vida eterna para nós. É só a palavra de Deus. Ele diz, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê da forma que a palavra é, já está condenado. Não tem desculpa. Ah, não, eu não creio nisso não. Se você não crê, já está condenado, né? Então, bem, a gente já tem que crer na palavra de Deus. Nós já temos que confiar na palavra do Senhor. Porque você vê, é crer na palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus, é confiar em tudo que Ele deixou para nós aqui. Esse manual, que é um livro que nos conduz à salvação. É um livro que tem toda a revelação de Deus para nós. A Bíblia Sagrada foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, escrita pelos vários autores, mas tudo inspirado por Deus. A palavra de Deus é a inspiração de Deus para mim e para você. Então não tem por onde nós desconcordar e nem querer aumentar e diminuir, porque o que está aqui é o necessário para nós se salvar. Por isso que ele diz que era toda reprimida, corrigida e preparada para que o povo de Deus tenha a sua salvação através da palavra de Deus. Então não tem por onde nós fugir. O que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. Então, nós vemos muita gente que prega essa palavra aqui, mas só prega aqui, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pronto. As pessoas só pegam esse pedacinho aqui, pula lá para o outro lado e não explica qual é o motivo, né? Prega esse pedaço aqui e fala só aqui, pega o deserto e vai lá para o outro lado e não fala. Mas realmente o que revela esse tesouro, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa é a chave do versículo. Porque dizer que porque aquele cara, os pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus de salvação, pega os seus testemunhos e diz, está vendo, irmão? Deus vai salvar você, você já está salvo. Então ele Deus está dizendo que você está salvo já. Deus vai salvar o mundo todo, está todo mundo vai salvar. Deus é maravilhoso, vai salvar, não tem nada engano. Inventa uma história, todo mundo acredita, e a pessoa não se prepara, a pessoa não jejua, não procura obedecer a Deus, anda de relaxadamente, anda todo dia atrapalhado, fazendo enganando todo mundo, mentindo para todo mundo, faz o que quer, e depois diz que o pregador não fala nada, se pegar ele vai ser salvo. Porque não é a Bíblia, entra na palavra de Deus. Porque nós estamos pregando, mas você é a obrigação do ouvinte da palavra, é observar a Bíblia, para ver se o pastor está falando verdade ou não. Porque se não estiver falando
você crê porque você está aqui. Quem não crê é aquele que não vem na igreja, quer saber da igreja, ele tem tipos que vem. Quem não crê é aquele que quando você convida ele, não quer saber da igreja não, igreja só tem ladrão, pastor só ladrão, ele fala essas coisas, porque ele já está condenado. Ele já está condenado. Então, mas aquele que vem, mesmo fraco, Deus fortalece ele, porque o propósito de Deus é pegar o fraco e fazer forte. O propósito de Deus é pegar aquele que está se arrastando e fazer ele ser renovado para que ele possa voar amanhã com uma águia voa, com uma asa de águia, voar forte e vencer a batalha no nome de Jesus Cristo. E quem faz isso? É a presença de Deus, é a palavra de Deus que faz isso. Pode ter certeza que você é renovado a cada dia que você escuta a palavra de Deus, a cada instante que você ouvir a palavra de Deus, você é renovado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é a transformação. Quem transforma tudo é a palavra de Deus. Ninguém, nenhum outro transforma ninguém. Nunca vi que homem nenhum transforma ninguém. Quem transforma nós é a própria palavra de Deus, porque ela está falando de Deus. Porque de Deus tem vida espiritual. A vida espiritual não dá para se explicar. Como é que eu vou explicar a você? Nós temos certeza que tem anjo aqui dentro nessa noite. Não só nessa noite, sempre teve um anjo, sempre tem anjo do nosso lado, sempre tem o anjo que nos protege. E é muito, não é só um. Porque se fosse, o Senhor bota bastante para nós estar protegidos. Então, não temos dúvida alguma que nós somos espiados por todos os anjos de Deus, porque nós estamos na casa de Deus, falando de Deus. E tudo que nós falamos aqui é notado. Diz que tem um anjo que nota tudo que é falado na igreja, porque tudo que nós falamos aqui, vamos dar em conta de todas essas palavras. Um dia vai aparecer o telão lá, quando nós estiver lá, e ele vai mostrar tudo que ele foi feito aqui. No dia que as pessoas, quando for chegar no tribunal de Cristo, a pessoa vai dizer: o Senhor não está aqui, você é condenado. Mas o Senhor é inteligente. O Senhor vai mostrar o telão lá, que você foi condenado, vai mostrar, vai estar condenado, para você achar que você enganou, ou que você era sábio. Porque na verdade quem é sábio é quem anda com Deus. Sábio é quem anda com Deus. Porque o inimigo é um traidor, mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus vai dar a vida e vida com abundância. Então quem anda com Deus, anda com a vida e ganha. Quem anda com Deus anda protegido, anda livre de todos os enrascados, de todo o mal. Porque quem não aceita Jesus e não quer saber da palavra de Deus, o que é que ele está armando? Ele está armando ciladas. Quantas pessoas que agora nesse instante estão maquinando a roubar, a matar alguém, a roubar um carro, roubar uma moto, roubar um celular, roubar alguma coisa, ir em algum lugar. Quantas pessoas que agora têm notícia que alguém recebeu um bom dinheiro, quantas pessoas estão preparadas agora para fazer esses males? Pessoas que não amam a Deus e que a obra dele é mal, que não vem para Deus, porque se ele vier, vai ser revelado tudo isso, ele vai ter que abandonar todas as obras más. Mas aquele que quer se salvar, esse que está ouvindo a palavra de Deus, ele vem para a igreja. Então a igreja, ela é composta por pessoas que querem se salvar, e pessoas que querem ser arrebatadas rapidamente, tirando do fogo, porque as pessoas que estão no mundo estão no fogo, e só Deus pode tirar essas pessoas do fogo. Só a palavra de Deus que tira as pessoas do fogo. Então nós já fomos tirados do fogo, estamos na casa de Deus, e agora nós temos que lutar para nunca mais voltar para aquele lugar imundo, para aquele lugar, aquele chiqueiro de porco, aquele lugar terrível que você esteve. Porque o Senhor disse que nós saímos de lá, de uma nação, e agora estamos na rocha firme que é Jesus. Então o inimigo não está contente, ele está doido para arrastar você de novo para lá. Mas se você tem inteligência, sabedoria, você nunca vai de novo para lá, porque você vai todos os dias pedir força a Deus e Deus vai te segurar na causa dele. Porque a coisa de Deus é voluntária, né? Por força e nem por violência. Deus ama quem faz com coração, quem faz com alegria, quem faz com toda força, quem vem para a igreja, para aqueles que vêm forçado, que não tem vontade, ou está envolvido com pecado, está envolvido com prostituição, envolvido com a coisa, não tem força de seguir a Deus. Logo ele cai, porque não vai avante, porque a força dele vai se esgotar, o inimigo vai vencer, vai nascer numa cadeia, vai nascer com um problema sério, e ele vai ter que se converter de verdade, porque ele brigou. Quem briga com Cristo
que ele vai passar por um processo difícil, e quando ele estiver num lugar difícil, ele vai lembrar que tudo aquilo que aconteceu na vida dele é porque ele estava na casa de Deus e não respeitou a palavra dele, não respeitou os mandamentos do Senhor, ele brincou, ele não valorizou a palavra de Deus, não valorizou a vontade que Deus deu para ele. Então o Senhor faz acontecer coisa terrível na vida dele, para ele se acordar no sonho da presença e dizer: não, eu agora vou fazer melhor, eu vou fazer o melhor agora deu isso na minha vida, mas eu quero passar por isso, porque eu sei que estou sofrendo, eu sei como é difícil perder a presença de Deus. É isso que a gente tem que ter cuidado. E essas pessoas que nunca tiveram a presença de Deus, não sabem como é bom ter a presença de Deus e a segurança de Deus. Nós que estamos aqui, você sabe o cuidado que Deus tem em nós. Você sabe como Ele cuida de mim e de você, e como Ele quer continuar cuidando de mim e de você. E para Deus continuar cuidando de mim e de você, eu tenho que sempre ter Ele como meu Pai, ter Ele como o principal da minha vida, olhar só para Ele e não olhar nem para um lado e nem para o outro. Ele tem que ser em primeiro lugar na minha vida, para que Ele possa continuar cuidando da forma que eu preciso, porque nenhum de nós somos super-homem para dizer assim: eu consigo viver a minha vida sem Deus, eu não preciso de Deus. É muito difícil, está com a cara quebrada, está na cadeia, está morto, não tem mais nada a fazer, porque desafiaram a palavra de Deus e se acharam que era capaz de resolver os seus próprios problemas. A própria João aqui diz que sem Deus não podemos fazer nada. Ele disse: sem mim nada podemos fazer. Então nunca vamos ficar sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, porque no dia que você ficar sem Jesus na sua vida, você acabou com a sua vida, você não vai poder fazer nada, tudo vai ser contra você, para se cumprir a palavra de Deus, porque você disse que Ele mandará tu ir por um caminho, e teus inimigos fugirão de ti por certo caminho, mas quando você errar, Ele mandará você por um caminho, e Ele mandará que certo inimigo vá a teu encontro e te encontre. Então, as coisas de Deus, quando nós erramos, é o contrário. Ele faz com que nós se dê mal sempre, porque estamos brincando. Mas quando nós fazemos as coisas certas, nós até pensamos que vamos se dar mal. Mas o Senhor põe uma proteção, uma barreira, o Senhor vê a situação favorável a nosso favor, e não vai dar nada da forma que o inimigo quer. O inimigo vai ser envergonhado sempre, o inimigo vai acabar a cara sempre, o inimigo sempre vai se dar mal, porque Deus vai defender aquele que obedece a sua palavra, aquele que honra o seu nome, aquele que está na sua presença. Então, Deus, Ele é maravilhoso, né? Então, está aqui. Então, vamos ficar com o 21 aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, você vai chegar na igreja e vai louvar a Deus, porque você tem prazer em louvar a Deus. Você vai orar a Deus porque você gosta de orar a Deus. Você vai fazer essas portas porque você tem prazer de chegar aqui e apresentar a tua obra a Deus, porque a tua obra é boa, porque a tua obra é perfeita, porque a tua obra é de Deus. Se você tem algo de Deus na sua vida, você vai ter desejo de sempre fazer esse algo de Deus para Deus, porque quando você faz para Deus, Ele faz para você. Quando você obedece a Deus, Ele vai agir a teu favor e vai mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para a nossa fiscal e sábado tem um futuro abençoado em nome de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por essa santa palavra, Senhor, que Deus que nos enche de unção, de poder e de graça. Faz milagres sobre as nossas vidas, Pai, e cubra nós com o seu manto sagrado. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, abençoa todos que aqui estão presentes, abençoa os que vão ouvir essa pregação em qualquer lugar do mundo. Pai, faz milagre, abençoando nosso irmão pastor da Ferreira, nosso irmão da Cruz Adriana, nosso irmão do seu Darinha, abençoa os obreiros daqui, os obreiros lá da África, os obreiros lá em outro lugar, onde tiver no Ceará, na Bahia, onde tiver pessoas que nos conhecem, que possam ouvir a palavra e dizer que quer se converter, que quer seguir a Jesus. Meu Pai, convence as pessoas que estão no erro, que estão na rebelião, que estão na prostituição, estão no mal, na idolatria, Pai. Faz-se abrir essa mente e esse coração para entregar a sua vida ao Senhor, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus Cristo, ao Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus.